Como a deficiência de vitaminas afeta o seu cabelo. Se seu cabelo tá caindo mais do que o normal, você tá vendo ele literalmente ir embora pelo ralo, você precisa assistir esse vídeo. Muita gente acaba investindo muito dinheiro em polivitamínicos, suplementos que vendem nas farmácias, ou até nesses shampoos e máscaras e condicionadores super caros, mas o que muda o jogo, na verdade, está numa coisa que às vezes você não pensa, que é no exame de sangue que ninguém te pediu. E aqui eu vou te mostrar quais são esses exames, quais são os nutrientes que às vezes aparecem na minha consulta em quem tá com a queda de cabelo, quando que vale a pena suplementar, qual exame exatamente pedir e qual a melhor vitamina para você, para o seu caso. Eu sou Ana Clara Costa, sou dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e eu gosto aqui de trazer no canal sempre assuntos práticos da dermato, mas sempre embasado em ciência. Eu atendo todo dia mulher que tá cansada de gastar rios de dinheiro em produtos, em comprimidos, em polivitamínicos e não ter resultado nenhum. Muitas vezes a sua pele, seu cabelo estão te avisando e o sangue tem a resposta. Decora essa frase porque essa frase vai voltar. Mas antes da gente falar de vitamina, suplemento e exame, eu preciso que você entenda uma conta básica. Você tem por volta de 100 mil folículos no couro cabeludo. Cada folículo é uma fábrica de fio, são os buraquinhos onde nascem os fios. E cada folículo cresce 1 centímetro todo mês. Agora faz as contas comigo de 100 mil folículos vezes 1 centímetro por mês dá 100 mil centímetros por mês. Isso é 1000 metros, 1 quilômetro de cabelo novo todo mês saindo da sua cabeça. E isso é uma fábrica que exige muita energia, dá muito trabalho para o seu corpo. Então o seu corpo tem que estar com a quantidade certa de vitaminas, de nutrientes, senão ele vai afinar, vai ficar ralo ou vai cair. A fábrica do couro cabeludo precisa de matéria-prima. E quando alguma dessas matérias-primas falta, essa fábrica reduz a produção. É simples assim. Por isso que muitas vezes passar um creme caro no couro cabeludo sozinho não vai resolver quando o problema é interno, quando o problema é de dentro para fora. Então agora a gente vai para os nutrientes. Esse é o nutriente que mais cai, que eu mais vejo estar deficiente na consulta. Ferritina é a reserva de ferro. E o ferro ele carrega oxigênio, que é uma matéria-prima fundamental para a nossa fábrica de cabelo. Você pode estar, às vezes, com um hemograma normal, sem anemia nenhuma, mas a ferritina, que é o estoque desse ferro, pode estar baixa. E quando isso acontece, o seu corpo já começou a priorizar outros órgãos que são considerados mais importantes, como o coração, o cérebro, o rim, enfim. E o nosso cabelo, que é um anexo da nossa pele, ou seja, ele é um órgão também, ele é deixado de lado. Então, por isso, se a sua ferritina estiver abaixo de 50, pode ter certeza, você vai precisar repor o ferro. E aí, se você não repor e essa ferritina continuar caindo, o seu cabelo, por consequência, vai cair também. O segundo nutriente que eu mais vejo tá baixa no consultório, que também tem muita relação com queda capilar, é a vitamina D. E ela é importante para os ciclos, para as fases, né, do cabelo. Quando ela tá baixa, o ciclo, as fases do cabelo fica desregulado. O fio entra em uma fase de queda antes da hora. E aí pode acontecer uma queda do cabelo todo e também umas áreas de falhas redondas, assim, no couro cabeludo, que tem um nome técnico chamado de alopecia areata, que é quando aparecem esses buraquinhos redondos do tamanho de uma moeda assim no couro cabeludo. Mas enfim, vai fazer seu cabelo cair. O ideal é que a vitamina D, falando em cabelo, esteja acima de 40. E aí eu prescrevo uma dose de 50 mil unidades por semana por um período para normalizar essa vitamina D caso ela esteja abaixo de 40. Agora a vitamina B12, ela é muito importante para o metabolismo do nosso folículo capilar, que eu já falei que é a fábrica do cabelo, né? Geralmente eu peço ela junto com um exame chamado ácido metilmalônico, porque às vezes a B12 pode estar aparentemente normal, mas é um falso normal, vamos dizer assim. Aí é bom olhar junto com o ácido metilmalônico junto. E aí se tiver abaixo de 400, já é para você repor. E aí, observação, se você já fez bariátrica, se você tem gastrite, algum problema no estômago, suplementar via oral
provavelmente não vai ser o suficiente, porque a B12 precisa de um fator essencial que é produzido no estômago, e aí quem tem esses problemas de estômago não consegue absorver essa B12. E aí nesses casos, eu prescrevo a B12 injetável, intramuscular, bem aquela injeçãozinha no músculo que quase ninguém gosta, mas vale a pena, viu? Esse aqui pouquíssimas pessoas falam. Sabe aquele cabelo branco antes da hora? Pode ser falta de cobre. Cobre é o cofator obrigatório da produção de melanina, e melanina é o que dá o pigmento, o que dá a cor ao seu fio. Então, quando o cobre está em falta, o fio sai sem pigmento ou com pigmento insuficiente. Aparece cabelo branco antes da hora. Isso tem até um nome legal, que é de canice precoce. Ele é comum estar baixo depois de cirurgia bariátrica, porque a absorção de cobre fica comprometida. E segunda, e essa eu vejo bastante, é em mulher que vem suplementando zinco por conta própria, sem repor o cobre junto. O zinco, em uso prolongado, acaba competindo com a absorção de cobre. E aí você pensa que está se cuidando, né, tomando zinco para o cabelo, mas você está derrubando o cobre, e aí o cabelo começa a embranquecer. Por isso, a regra é sempre que quando a gente vai repor zinco, a gente repõe o cobre junto, sempre. Agora, esse é um nutriente que dá uma lição muito boa para você, porque a falta de selênio causa queda de cabelo. Porém, o excesso de selênio também causa queda de cabelo. Mesmo sintoma, só que com causa opostas, né? Imagina a cena, você viu um vídeo falando que selênio é bom para cabelo, foi na farmácia, comprou, começou a tomar todo dia, e aí 3 meses depois, o seu cabelo começa a cair. E você não associa, né? Porque tá fazendo certo, tá tomando selênio, tá se cuidando, tá suplementando, mas o seu nível de selênio já estava normal e você só empilhou mais selênio em cima de um corpo que já tinha o suficiente. E aí o excesso virou intoxicação, selenose, e aí o cabelo cai. A faixa normal, né, no sangue de selênio precisa estar de 70 a 150 microgramas por litro. Abaixo de 70 é deficiência e acima de 400 é intoxicação. É bom se manter nessa faixa que eu falei. E aí a castanha do Brasil tem selênio suficiente, tem uma quantidade absurda, né? Que ali, naquele solo, tem uma quantidade grande de selênio. 2 castanhas só por dia, castanhas do Pará, são suficientes para você ter a quantidade boa de selênio necessária todos os dias. Mas se for suplementar, o ideal é fazer o exame de sangue primeiro, ver se tá na faixa, né, que a gente precisa tá, e se tiver deficiente, aí sim suplementar. Os medicamentos para emagrecer mudaram a vida de muita gente, muito para melhor, né? As pessoas perderam peso de uma forma que às vezes só com dieta, sem nada, não conseguia. Isso é ótimo, mas tem um efeito colateral que cai nos meus atendimentos assim toda semana, que é a queda de cabelo. Quando você emagrece muito rápido, o seu corpo entra em estresse. E esse estresse joga uma porção dos seus folículos para a fase de queda, que se chama telógena. Todos vão ao mesmo tempo para essa fase de queda. E aí, 3 meses depois, o cabelo cai em volume. E aí, o ideal é você emagrecer de uma forma mais lenta ao longo do tempo. E uma outra coisa também muito importante é você comer muita proteína. Não esquecer da proteína na dieta. E eu vejo as pessoas usando esses emagrecedores esquecendo da proteína. O nosso cabelo é formado 90% por proteína. Então, se você já emagrecer super rápido e ainda não comer proteína todos os dias, pode ter certeza que seu cabelo vai sentir. E outra coisa, fundamental você ter um médico endocrinologista, um nutrologista, nutricionista te acompanhando nesse processo de emagrecimento, seja pelo uso de Mounjaro, o Wegovy, o Ozempic, o que for. O que fazer na prática? Se você tá com queda de cabelo agora, é importante checar se o seu corpo tem matéria-prima suficiente para a sua fábrica de produção de cabelo funcionar bem. Ver as vitaminas,
toxinas e os nutrientes no seu sangue, investigar problemas de dentro para fora, de tireoide também, porque isso tudo pode causar queda de cabelo. Pode ser que você precise de um time certo para cuidar disso. Um dermatologista para avaliar o seu cabelo e a sua pele, um endocrinologista ou um nutrólogo para avaliar o seu perfil hormonal, de deficiências e medicações, e o nutricionista para desenhar o prato que você precisa para sustentar o tratamento. Os três conversam e nenhum substitui o outro. E se esse vídeo te ajudou a entender alguma coisa que você não tinha entendido antes, manda para uma amiga que tá nessa luta de ver os fios caírem pelo ralo e provavelmente ela tá comprando o terceiro pote de polivitamínico ali em silêncio, gastando dinheiro à toa. E para você que quer levar isso adiante, eu organizei tudo o que eu falei aqui e em mais detalhes num PDF chamado Skin Paper. É um documento com os 11 nutrientes, sinais na pele, no cabelo e os valores normais, todos os valores normais. Se cadastra na minha plataforma que vai ter aqui na descrição o link. Lá você tem um acesso gratuito a esse Skin Paper e me fala aqui nos comentários quais próximos assuntos que você quer que eu traga aqui para o canal.